Então, muito boa tarde. Gostaria de agradecer ao Hudson pelo apoio técnico nessa aula experimental da lousa digital, cujo tema escolhido foi a terapia comunitária. A terapia comunitária, uma forma terapêutica, como o próprio nome diz, que usa de recursos da própria comunidade. Ela baseia-se em alguns conceitos básicos, como cuidado solidário. O ser humano é uma espécie que é capaz de se ajudar mutuamente. A ideia do acolhimento, de receber as pessoas para uma finalidade terapêutica. O vínculo, a capacidade de manter relações entre as pessoas é fundamental nessa prática terapêutica. E a responsabilização, a autonomia, através da palavra e de dinâmicas integrativas. Ela baseia-se na ideia de que a palavra ela tem um potencial terapêutico muito grande. Bem, os fundamentos da terapia comunitária vieram da academia, o conhecimento científico, mas que usa também dos conhecimentos populares, conhecimentos da própria comunidade. Começou com um projeto de extensão nos anos 80, na Universidade Federal do Ceará, um projeto idealizado pelo professor Adalberto Barreto, na comunidade de Quatro Varas, na favela do Pirambu, no município de Fortaleza, estado do Ceará. Quais foram as linhas teóricas usadas para desenvolver essa forma de terapia? Uma delas foi o pensamento sistêmico, que tem a ver com a ideia de ecossistema, de uma visão ecológica das relações sociais, a família, a própria comunidade, a vizinhança, o ambiente político, eles interferem numa dinâmica complexa. A antropologia cultural, os saberes populares ligados a conhecimentos, tradições populares, históricas, das culturas da própria comunidade. A teoria da comunicação, a capacidade de transmitir conhecimentos, do correto entendimento por cada pessoa das ideias transmitidas. E uma linha teórica forte, baseada nas ideias do Paulo Freire, que visa principalmente a inclusão, a autonomia, ou seja, o indivíduo ser capaz de solucionar com os próprios recursos seus problemas, e a libertação através do conhecimento e da educação. Além disso, a ideia de resiliência é muito forte nas linhas teóricas da terapia comunitária, em que a adversidade, ou seja, um problema, ele não é visto como o término de uma coisa, mas sim o avanço para uma aprendizagem, para o ganho. Então, o momento de crise também é um momento de aprendizagem. E outras abordagens, como as analíticas corporais, técnicas de massagem, massoterapia, dentre outras. Bem, para fazer uma roda, fazer uma sessão de terapia comunitária, a palavra mais apropriada é roda, tem que ter um planejamento em que devemos escolher o local mais adequado para esse círculo de escuta, seja ele uma praça, seja vai ter que ser pensado na comunidade, se tem dispositivos abertos, fechados, qual que vai ser o público-alvo, quantas pessoas vão participar para escolher esse local. É importante também uma ampla divulgação nas rádios comunitárias, nas igrejas, nas escolas, e pensar também nos recursos humanos, os terapeutas, e recursos materiais que podem ser usados para divulgação e para a realização dessas sessões. E, após cada encontro, é importante fazer uma breve avaliação para se aprender sempre e melhorar a cada encontro. Bem, então chegamos na roda de terapia comunitária propriamente dita. Quais são os passos dessa sessão? Existem passos que são sugeridos, etapas na realização dessa sessão. Ele começa com acolhimento. Nesse acolhimento, o terapeuta ele recebe as pessoas que vão participar da sessão de terapia. Então, durante o acolhimento, são feitas várias dinâmicas em que pode incentivar a comunidade a ter um maior relacionamento entre si, como, por exemplo, o uso de músicas, ditos populares, também para descontrair um pouco, os aniversariantes, são celebrados os aniversários do mês, das próprias pessoas ou de parentes. E o ideal é que as próprias pessoas convidadas a participar dessas sessões sugiram músicas, sugiram
de uma maneira bem interativa para haver esse momento de descontração. Posteriormente, tem-se a escolha do tema, são escolhidos os temas a serem abordados na terapia, dura em torno de 7 a 10 minutos essa escolha do tema, em que cada pessoa vai falar sobre um problema que está angustiando, alguma coisa que está tirando o sono, de uma maneira bem objetiva. Posteriormente, a gente tem a fase de contextualização da situação problema. Ou seja, a pessoa vai falar o problema escolhido por um dos participantes e ele vai ser contextualizado. A gente vai entender um pouco melhor de quem está sofrendo aquele problema e essa parte dura aí em torno de 10 a 15 minutos. E nessa hora que a pessoa vai falando do problema, vai se pensando no mote, né? O mote é uma etapa fundamental aí da terapia comunitária. É onde vai se apropriar dos conhecimentos, das falas de cada um dos participantes. Então, conhecendo um pouco o problema a ser abordado, nós vamos perguntar para as pessoas, né? E tem sempre algumas regrinhas básicas na hora da participação na terapia comunitária. Vou pedir auxílio aqui ao nosso colega Hudson para abrir uma tela em branco para a gente falar essas 3 regrinhas básicas que devem ser faladas, inclusive, essas regrinhas básicas devem ser faladas no começo da terapia, né? Antes de alguma pessoa falar qualquer coisa. Então, quais são essas regrinhas básicas? Primeira delas, ouvir. Então, respeitar o direito do outro na hora que estiver falando. Primeiro, ouvir. Segunda regrinha básica, falar na primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Então, falar das próprias experiências, nunca falar o que o outro deve fazer. E terceira regrinha básica, sugerir a qualquer momento músicas, poemas, ditos populares ou qualquer coisa que possa auxiliar naquele momento lá da terapia. Ok? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Como a aula está sendo gravada, não vai ter jeito de ninguém perguntar nenhuma dúvida agora, mas eu estarei disponível posteriormente para eventuais dúvidas. Então, depois que nós voltamos aqui na situação do mote, estávamos falando do mote, né? Então, vai ser perguntado para as pessoas, nesse momento do mote, quem já viveu uma situação parecida com a situação problema que foi abordada e o que ela fez para resolver. Então, quando você fala na primeira pessoa, você vai falar de experiências que você teve e vai falar como você solucionou aqueles problemas, né? Partilha de problemas e soluções. Essa etapa aí tem duração em média de 30 a 45 minutos. É a etapa mais longa e é a mais importante, porque a pessoa que falou do seu próprio problema, ela vai poder ouvir outras pessoas que têm os problemas parecidos e vai poder ver soluções e quem sabe alguma daquelas soluções serviu para a própria pessoa. Então, ao final, quando todos falam, né, são feitos os rituais de ligação, né, as pessoas se unem, se abraçam, falam o que aprenderam naquela sessão, tem duração em média de 10 a 15 minutos. E o pós-roda, que é o momento de avaliação, né? Então aqui, foi finalizada a sessão, tem um momento de pós-roda em que os encaminhamentos, né, pessoas que não tiveram os seus problemas satisfeitos naquela sessão de terapia comunitária podem eventualmente ser encaminhadas para profissionais. Outras pessoas que não tiveram o tema escolhido naquele dia, né? Então foi escolhido um tema, mas a pessoa não teve o tema escolhido. Ela pode escolher aquele tema em uma outra sessão e os próprios terapeutas eles podem apreciar, avaliar o que eles, como que foi aquela roda, como que eles podem fazer para melhorar nas sessões futuras. Então aqui é um breve esquema da terapia comunitária, em que temos inicialmente o acolhimento, aqueles rituais de acolhimento, a escolha do tema, né? A contextualização em que aquele tema é elaborado, o mote, que é a pergunta dirigida para a comunidade, para aquelas pessoas que estão participando da sessão, a problematização em que cada um fala dos seus problemas e o que fez para resolver, sempre na primeira pessoa, lembrando, e a finalização, o fim, né? A gente fala que não tem um fim, né? Mas o término dessa sessão, em que tem um ritual de agregação e o que cada um está levando dessa sessão de terapia. Bem, na prática, a terapia comunitária é bastante utilizada em diversas regiões do Brasil. Foi realizada uma experiência em 2006 na prevenção de uso de drogas
com a técnica da terapia comunitária, em que foram convidados cerca de 12.000 pessoas para participar de diversas sessões de terapia comunitária. É interessante notar que a grande maioria, 88%, tinham seus problemas resolvidos na própria terapia comunitária. Apenas 11% dessas pessoas precisavam ser encaminhadas para serviços especializados, o que mostra que a rede de apoio social, né, da terapia comunitária pode favorecer a autonomia, deixando as pessoas menos dependentes de instituições e de auxílio de especialistas. Bem, finalizando a nossa conversa de hoje, vou convidar a todos para o Congresso Brasileiro de Terapia Comunitária, né, e 5º Congresso Internacional de Terapia Comunitária Integrativa, que vai acontecer em Ouro Preto em setembro de 2015. E aí, quem sabe essa discussão na aula de hoje e as discussões futuras possam divulgar e aplicar os conhecimentos da terapia comunitária, que é um recurso bastante rico para uso na comunidade.